Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Dizem que quando a pessoa ela se transforma em lobisomem, ela não tem mais consciência, ela não consegue lembrar do que ela fez na madrugada. Mas será mesmo? Eu ouvi dizer que depende muito na maldição e que existem sim pessoas que têm controle sobre a sua maldição e conseguem se lembrar de tudo que fazem. E o relato que eu vou contar para vocês hoje fala justamente sobre isso. É a história de dois amigos. Um deles, amaldiçoado, lembrava assim de tudo que ele fazia. Bora pro relato? Minha família, por parte de pai, sempre foi de fazenda. E isto aconteceu com o meu bisavô Manuel, quando ainda ele era jovem. Tinha um senhor na sua região que era muito estranho. Porém, o meu bisavô e ele se davam super bem. Eles eram grandes amigos. Meu bisavô considerava ele como um segundo pai, já que o senhor fazia de tudo para agradar o meu bisavô. Só que ele nunca ficava nas noites. Meu bisavô falava que ia na casa dele e a sua mulher sempre dizia que ele tinha saído. Porém, no outro dia, ele estava lá e sempre à disposição. Ele era rejeitado por muitos da área onde morávamos. E por coincidência ou não, lá sempre tinha relatos de aparição de lobisomem. Porém, não um, e sim 2 lobisomens. E era como se odiassem, como se quisessem matar um ao outro. Era o que falavam. Ele sempre me contava que já tinha visto uma das feras e que ele ficou olhando fixamente para ele. Ele contava em um ato de não ser muito sério, meio que na brincadeira. Só que era muito estranho, pois parecia que ele já tinha vivido aquilo. Enfim, uma vez o meu avô estava carregando um monte de verduras e o senhor ofereceu ajuda a ele. E mesmo tendo idade já muito avançada, ele tinha grande disposição e força também. Porém, nesse mesmo dia, o meu bisavô viu uma marca de arranhão bem no seu peito, como se ele tivesse lutado com um urso. Então o meu bisavô perguntou a ele: "O que é isso?" E ele disse: "Nada não, foi só um gato que me arranhou." Porém foi estranho, já que ele não tinha nenhum animal de estimação. E aquele arranhão era muito grande para ser um gato que tinha feito. Uma noite o meu bisavô saiu e viu o senhor saindo também, e ele o acompanhou. Chegaram em um local muito esquisito, em uma mata fechada. Era como se o senhor estivesse procurando algo. Porém ele viu o meu bisavô e perguntou: "O que faz aqui, meu filho?" Meu bisavô respondeu: "Eu ia comprar algumas coisas, porém acabei acompanhando o senhor. Tem algum problema?" O senhor disse: "Não, só não é seguro. Vamos, eu te acompanho até uma parte para você ir embora." E assim foi. Deixou o meu bisavô na metade do caminho e voltou como se fosse para a casa dele. Passou-se 5 dias e nada do senhor aparecer. Até que o meu bisavô precisou ir para a cidade. Era muito longe de lá, porém ele foi. Quando estava voltando para casa, já era de madrugada, disse ele que sentiu um grande desconforto, como se algo o acompanhasse e estivesse perseguindo ele o caminho todo, tanto na ida como na volta. Com muito azar, a caminhonete que ele estava acabou a gasolina, mas ele não estava muito longe de casa e ficou lá parado, decidindo o que ia fazer, até que escutou barulhos da mata. E sendo assim, ele procurou ver o que era. E quando conseguiu ver, era uma criatura grande e negra, peluda, com os olhos muito brilhantes, toda deformada. Parecia um demônio que estava olhando para ele. Soltou um rosnado, nunca escutado antes pelo meu bisavô, e correu para cima dele. Aquela coisa ficou rodeando a caminhonete. Arranhava a traseira e a frente. Batia sem parar, arranhava as portas. Aquilo era como se ele estivesse no inferno. E não tinha como pedir socorro.
já que estava praticamente no meio do nada. Até que ele avistou novamente um outro lobisomem. Só que ele estava parado, olhando para outra criatura. Meu bisavô pensou: estou vendo uma miragem. Não pode ser outro lobisomem? O outro ficou olhando para o lobisomem enquanto ele arranhava o carro. E o meu bisavô pensou: é o fim da linha. Vou morrer para eles. Quando o outro lobisomem correu para cima, meu bisavô fechou os olhos. Só que eles começaram a lutar um com o outro. E ele pensou que era por causa dele, para ver quem ficaria com a comida. Só que era estranho, eles estavam querendo matar um ao outro. Ele viu a luta dos dois, sendo muito bizarra e sangrenta. Até que um acertou uma grande patada no outro, e já sangrando, o mordeu no pescoço. Logo o soltou e correu novamente para a mata. Meu bisavô, ainda apavorado dentro da caminhonete, viu o outro caindo e sangrando lá. Ele estava quase morto, mas ainda lutava para se levantar. Quando levantou, olhou fixamente para ele e correu para a mata como o outro fez. No dia seguinte, um homem foi encontrado muito ferido, com lesões em quase todas as partes do corpo e um braço quebrado. Ele estava na mata. Meu bisavô foi até a casa do senhor. Chegando lá, mais uma vez, sua mulher disse que ele estava muito mal. Meu bisavô pediu para vê-lo. E quando chegou no quarto, percebeu que o lobisomem que o salvou foi ele, pois ele estava muito ferido e com o corpo todo machucado, e com um grande ferimento no pescoço, no mesmo local que o outro lobisomem o havia mordido. O Senhor confirmou que era ele, e o outro era um que foi amaldiçoado pela mesma família que o amaldiçoou. Só que ele tem controle em sua outra forma física e o outro não tem. Ele disse para o meu bisavô tomar cuidado. Ele pode rondar por aí novamente. E eu talvez não esteja por perto para defendê-lo. Desde então, nunca mais o meu bisavô viu este senhor. Ele pegou as suas coisas e foi embora da fazenda. A fazenda onde tudo aconteceu ainda é da nossa família, mas ninguém tem coragem de ir lá. Tá aí, galera, mais um relato sensacional. Ainda bem que ele tinha amizade com um dos lobisomens, né? Senão ele era lascado. E se gostou, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Boa noite.